Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Doutor Renato, ontem o senhor falou um pouquinho do tipo de avaliação necessária, né, para quem pretende aí se tornar um policial militar ou mesmo um policial civil. Agora, como é que se faz uma boa avaliação, um bom teste de aptidão, digamos assim, exatamente para essas pessoas, para futuros policiais, bombeiros e outros tipos de profissão que necessitam aí um condicionamento físico, uma aptidão diferenciada? Pois é, Silvana, até mesmo acho que um exemplo muito importante que a gente vê a todo momento é para o próprio jogador de futebol. Essas avaliações, 90% das vezes, não são avaliações complicadas, né? Mas para que possam realmente inibir qualquer problema no momento que a pessoa estiver desempenhando a função, é imprescindível que seja bem feito. Claro que a gente começa pelo profissional que está fazendo. O profissional médico tem que ser uma pessoa habilitada, um cardiologista que esteja acostumado a trabalhar com esse tipo de avaliação. Basicamente, o que você tem que fazer é um exame clínico, ou seja, o que é isso? Conversar com o jovem, perguntar do passado dele, se ele já teve algum problema de coração, né? Perguntar se ele faz atividade física regularmente e fazer uma história clínica geral dele. Depois o exame físico, ou seja, examinar ele fisicamente, ver se esse jovem, se ele tem um sopro, se ele tem algum tipo de alteração, até alteração não é só do coração, Silvana, até alteração ortopédica, se ele tem algum problema de coluna, algum problema muscular que esteja impedindo dele fazer um outro tipo de avaliação. Depois, então, se faz um eletrocardiograma em repouso e um eletrocardiograma de esforço. O eletrocardiograma em repouso vai ver se tem alguma alteração. O eletrocardiograma de esforço vai medir também se ele tem alguma doença cardíaca incipiente e se essa doença se manifesta com esforço. A partir daí, desse resultado do eletrocardiograma de esforço, tem dois vieses. Ou se precisa fazer mais alguma coisa, na grande maioria das vezes não, ou, por acaso, ele vai ter que fazer um tipo de condicionamento melhor, porque o resultado do teste ergométrico deu muito ruim. Então, não quer dizer que ele não possa, ele não está apto para a função naquele momento, mas teria que fazer um outro tipo de avaliação, um outro tipo de preparo. Se tudo isso for cumprido, no momento da avaliação final dele, ele vai se dar bem. Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli.